Olá, aqui é Leonardo Silva, eu sou psicólogo e vou falar hoje sobre o sair fora da caixa, que é uma expressão que bastante gente fala. Nas minhas aulas em MBA, o pessoal sempre fala da necessidade de inovar, de fazer coisas diferentes, de ser criativos. Mas uma coisa que ninguém fala é por que é tão difícil sair fora da caixa? Por que é tão difícil pensar fora da caixa, ser criativo? Que droga de caixa é essa que inventaram? Então, se quiser saber um pouquinho sobre por que é tão difícil a gente sair da caixa, pensar fora da caixa, vem comigo. Com certeza, tu já deve ter visto ou ouvido várias dicas de como sair, pensar fora da caixa. E eu também vou dar uma dica no final desse vídeo. Mas por enquanto eu quero me dedicar a alguma coisa que quase ninguém explica, que é a dificuldade que é da gente sair fora da caixa. Então, vamos pensar o seguinte, o que é essa caixa que todo mundo fala? Obviamente a caixa tem a ver com uma certa moldura ou certo parâmetro, né? Como se fossem muros para o meu eu. Então, a caixa pode ser um conjunto de padrões de comportamento que eu tenho, jeitos de ser e agir que eu estou acostumado a fazer, a própria linguagem que eu estou acostumado a digamos, acessar, a forma como eu interpreto as coisas. Então isso vai formando uma certa estrutura na nossa volta, que geralmente é o que a gente chama nesse ditado de caixa. E a gente vai se acostumando com essa estrutura. A gente vai fazendo de formas muito semelhantes, a gente vai ou tende a padronizar atividades e tarefas. Mas isso não é à toa e não é de todo ruim. Por quê? Parte do nosso cérebro, em termos mais evolutivos, ele quer sim achar uma série de padrões e hábitos, porque isso economiza nossa energia para a sobrevivência. Então é muito normal, é muito comum as pessoas arranjarem essas mesmas coisas para fazer, rotinizarem, se é que dá para dizer isso, né? as suas atividades, porque isso dá uma segurança básica que tem a ver com a nossa sobrevivência. Basicamente, a gente precisa de atividades estruturadas para poder pensar em outras, digamos, mais criativas. Foi só quando o homem estava lá, digamos, mais seguro na comunidade, com uma certa, digamos, tranquilidade para sobreviver, que ele começou a pintar lá as cavernas, a produzir cultura através de danças e questões artísticas. Só foi nesse momento que a gente conseguiu fazer isso. E uma outra questão que o pessoal me comenta também, principalmente em aula, mas como é que a gente pode ajudar os nossos colaboradores, como é que a gente pode ajudar as pessoas que eu trabalho a saírem fora da caixa? Bom, o primeiro questionamento que eu faço é, por que tu precisa inovar? Por que tu tem que? Às vezes é uma diretriz, digamos, vertical, né, onde a empresa exige ou tu copia isso de um líder ou de alguém que tu achou interessante, então tem que inovar, isso é importante, então vamos inovar. Só que tem um grande perigo aqui. Primeiro, às vezes a gente tem que ter condições mínimas para inovar. A gente tem que estar seguro o suficiente. A gente tem que estar num ambiente ou em condições onde a nossa sobrevivência esteja garantida. Como lá no processo evolutivo, quando a gente vivia lá nas cavernas até chegar aqui, a gente precisou ter uma certa tranquilidade para a gente poder fazer as pinturas, fazer danças e produzir alguns aspectos culturais que a gente tem hoje. Então não foi de uma hora para outra que a gente chegou e começou a criar. Então primeiro a gente tem que ter condições favoráveis para isso. Segundo, é importante a gente ter essa estrutura. Não é à toa que a gente padronizou para sobreviver, porque isso nos economiza energia. Então um pouco de padrão, um pouco dessa caixa também é importante. É como se a gente dissesse para alguém, tá, agora tu produz aí alguma poesia, só que em outra língua. Vai ser muito difícil. Então essa língua, tu vai ter que dominar ela, tu vai ter que ter uma certa estrutura da semântica, da gramática, o que ela significa para tu poder criar uma poesia. Então nesse sentido que a gente não pode simplesmente abandonar essa caixa e simplesmente sair dela. Então o ideal seria a gente manter um pezinho dentro da caixa e outro fora da caixa. Ou a gente pode pensar numa outra analogia. Essa caixa ela não precisa ser tão sólida. Ela pode ser uma caixa maleável,
Uma outra analogia que eu pensei agora, pode ser uma caixa com vários furos, onde às vezes as coisas vão entrar e vão sair fora dessa caixa. Só que esse entrar e sair fora da caixa depende muito das necessidades que estão emergentes no momento naquela pessoa. Então, se tu está pedindo para um colaborador, ou se tu está sendo exigido pelo teu líder, ou pela família, enfim, pelo teu professor, para ser uma pessoa mais criativa e para pensar fora da caixa, tu tem que estar com condições minimamente supridas e também as tuas necessidades naquele momento não podem ser mais básicas, digamos, estar mais ligado à sobrevivência ou à base da pirâmide do Maslow, né, para quem conhece. Tu não pode ter essas necessidades emergentes, senão tu não vai conseguir sair fora da caixa. É um movimento natural de defesa do eu, quando a gente está um pouquinho ameaçado, quando tem algumas condições que não estão legais, da gente simplesmente entrar na caixa, porque a caixa é o lugar seguro. A caixa a gente precisa para sobreviver. Então por isso que é tão difícil sair da caixa. O ideal seria fazer um outro tipo de linguagem ou atividades onde as pessoas não precisassem abandonar a caixa, mas que as pessoas pudessem flexibilizar. Quer dar mais autonomia e ajudar os teus colaboradores a saírem da caixa? Proporcionem para que isso aconteça. Ajudem-nos ou criando condições para que isso aconteça. Não vai ser, por exemplo, colocando eles sob pressão. Pressão é ameaça. Ameaça é sobrevivência. Sobrevivência significa ficar mais dentro da caixa. Então isso não vai adiantar. Então quando a gente está falando em criatividade, ou realmente ter essa possibilidade de botar um pezinho fora da caixa, a gente tem que ter tranquilidade. A gente tem que ter fisiologicamente o acionamento parasimpático, que significa relaxamento, que significa capacidade de conectar coisas diferentes. Então, eu preciso ter condições para fazer isso. Então, uma das primeiras questões é a gente poder proporcionar para as pessoas para que elas possam realmente pensar ou, enfim, colocar aquele pezinho para fora da caixa, que a gente não tem muitas vezes ideia de que isso é necessário. A gente vai reproduzindo porque dizem, porque inovar é importante, porque tem que, né? E às vezes não tem propósito nenhum essa inovação, que é uma grande crítica que eu faço. Inovar para quê? Qual é o sentido da inovação? Mas a gente acaba reproduzindo nessa fala, como a gente ouve por aí, né? E agora tu pode me perguntar, tá, Léo, mas como é que faz então para sair fora da caixa? Bom, eu já vim dando algumas dicas, né? Fisiologicamente tem que estar preparado para isso, que tem a ver com um estado de relaxamento, de tranquilidade, onde eu possa conectar coisas que são, digamos, de assuntos diferentes ou áreas bem diferentes. Já viram falar do ócio criativo? Pois é muito parecida com essa história que eu vou falar agora e a dica que eu vou deixar. Digamos que tu que é psicólogo como eu e está acostumado a ler livros e teorias de psicologia. Bom, tu quer pensar diferente sobre algum assunto? Tem alguma ideia que tu queira aprimorar ou, digamos, né, ampliar as possibilidades? Fica com essa ideia na cabeça, te faz essa pergunta e lê um livro de um assunto completamente diferente. Um romance, pode ser um livro. Eu citei agora, por exemplo, a psicologia evolutiva, né? Então pega lá o Sapiens, que é um livro muito bom, e vai ler sobre a teoria da evolução, porque a dúvida era em relação, digamos, a cursos ou a escola. Então, lendo livros de áreas completamente diferentes, estando relaxado, tu é capaz de conectar. Então, a dúvida está aqui no assunto, e tu está lendo outros assuntos. De repente, o que acontece? Aqueles assuntos se ligam. Assuntos que aparentemente não tinham nada a ver. Se a gente for, e tem um documentário do Netflix que agora não lembro, ou uma série de documentários, onde eles falam sobre criatividade. Um dos maiores inventores, ele traz esse relato, né, que estava lá fazendo, sei lá, cozinhando, e é uma das formas que ele adora fazer para inventar, e descobriu lá alguma textura específica que aquilo servia para um foguete que ele estava inventando, né? Então, um cara que cozinhava, que inventava foguetes, que fazia não sei o que com metais. Então, enquanto ele fazia as outras atividades, ele tinha ideias para as outras. Então, essa é a grande dica que eu dou em termos de sair fora da caixa, de pensar um pouquinho diferente, de ser mais criativo. Lembra que tu tem que estar tranquilo, com condições, digamos, favoráveis, não pode estar se sentindo ameaçado,
por isso que a caixa é importante manter. Agora, quer botar um pezinho fora da caixa, quer olhar um pouquinho o que tem em volta, faz uma pergunta, aquilo que tu queira resolver, aquilo que tu está tentando bolar e criar, e faz uma leitura de um assunto completamente diferente e deixa que teu cérebro faça o resto, certo? Porque a intenção, na verdade, já está na pergunta. Então o cérebro é que vai dar o insight, ou aham, ou eureka, e sabe-se lá como é que a gente gosta de chamar isso, certo? Tomara que tenha feito sentido para vocês. Se tu ainda não é inscrito no canal, lembra de te inscrever e até o próximo vídeo.